A paz, amados, a paz, amadas, né? Hoje nós Amém. vamos fazer a leitura do capítulo 10 de Atos, do 34 ao 48. Eu vou fazer a leitura na NVT. Então Pedro respondeu: Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e faz o que é certo. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Você sabe o que aconteceu em toda a Judéia. Começou na Galiléia, depois do batismo que João proclamou. Sabe também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com espírito e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunha de tudo o que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde o mataram. Penduraram-no numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por nós que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos suas testemunhas. Nós fomos o que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte e testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. É a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo o que nele crê receberá o perdão de seus pecados por meio de seu nome. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: Pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora que, como nós, também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Amém. Amém. A gente deu o nome desse trecho de O Evangelho é para Todos, Hum. né? Ele começa com os judeus, né? Aí Pedro é chamado. Na semana passada a gente viu o lençol descendo do céu e o encantamento que foi o que é puro e o que é impuro. E de repente Pedro já tudo preparado para ele, a casa de Cornélio lá pronta para ele, cheia de gente, e ele começa a falar, e assim, se eu fosse focar aqui, eu focaria em duas coisas: o que Pedro fala e como Deus age a partir dessa fala, né? Então, o que que Pedro fala aí? Qual que seria a fala principal de Pedro aí? Eu vejo que Pedro, nesse texto aí, ele resume, né, tudo que ele viveu com Jesus, né, desde o batismo de João, né, até a forma que Jesus foi enviado, né, então ele faz um resumo de quem foi Jesus para os gentios, talvez pensando que os gentios não conhecessem, né, esse Jesus que estava sendo pregado. Então, eu acho que ele viu a necessidade de falar um pouquinho de quem era o Jesus que ele estava ali pregando. É isso aí. O que mais? E ele fala também, ah, lá vai eu, né? E ele fala também que da mesma forma que que eles foram batizados pelo Espírito, né, que desceu lá em Pentecostes, né? Então a gente vê que existe a mesma alusão aqui, da mesma forma. Então ele ficou perplexo, porque
Naquele momento ele percebia que os gentios também estavam sendo aceitos por Deus através desse batismo, porque foi a mesma coisa, né? Começaram a falar em outras línguas, começaram a louvar. Então Pedro fica admirado com o que está acontecendo, né? Então naquele momento ele começou a questionar, mas quem pode se opor a essa manifestação que vem do céu? Acho que quem sou eu para me opor a isso? Né? Se eu estou vendo Deus agindo da mesma forma que agiu conosco, e nós estávamos com Jesus, e eles aqui também, que não estavam, mas eles receberam o mesmo dom que nós recebemos. Agora uma pergunta, você disse que eles não conheciam a história de Jesus. Será que eles não conheciam? Não, quando eu falo não conheciam, eu falo que não conhecia porque não viveram. Mas Uhum. se eles estavam aqui reunidos na casa de Cornélio, naquela região, eles já ouviram falar. É Eles isso aí. ouviram falar. Mas é diferente, ouvir falar é uma coisa, conhecer é outra, né? Então, Isso. conhecer você está dentro, viver, saber dos detalhes. Eles não tinham isso, tanto é que Pedro falou assim que depois pedindo para que Pedro ficasse alguns dias com eles. Com que objetivo? Para eles conhecerem, porque eles só tinham ouvido falar. É isso mesmo. Eu queria que vocês então fizessem, porque ele fala até aqui, vocês sabem, né? Ele fala aí, vocês sabem que, versículo trinta e 38, sete, é, trinta e 37. sete, 38. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia. Vocês sabem o que aconteceu, né? Então, eles ouviram provavelmente falar dos milagres de Jesus, das curas que ele fez, né? Do movimento que foi a passagem de Jesus ali, né? Ele fala, começando pela Galileia, depois do batismo que João proclamou, sabem também que Deus ungiu Jesus Cristo, né? Então, que este Jesus foi por toda parte, fazendo bem, né? Isso aí vocês sabem. Aí ele, no verso 39, aí eu acho que é a chave do que a Edna disse. E nós somos testemunhas de tudo isso. Essa é a diferença entre o que eles sabiam e o que Pedro estava fazendo ali, né? É testemunhando do que aquilo fazia diferente, fazia diferença. Qual a diferença que aquilo fazia, né? E hoje, qual que é o papel da igreja, então? Pensando Atos como a igreja. Qual que é o nosso papel como igreja, então? Chacoalhe o Quer me cérebro. É testemunhar, né? Eu tô sem câmera aqui, mas dá para falar. É testemunhar, né? Esse Cristo vivo. A gente, inclusive, está estudando Hebreus aqui, e aí descortina muita coisa, né? De quem é esse Cristo vivo que a gente tem que pregar, que não é só um Cristo light, um Cristo, mas é um Cristo que morreu, né? E isso eles viram, os apóstolos, né? Então, pensa no testemunho que eles tinham ali, né? Então, eu acho esse encontro ali na casa de Cornélio deve ter sido algo realmente extraordinário, porque eles levavam esse testemunho vivo ainda muito real, né, para aqueles que se aproximavam de Jesus, né? De Jesus, que se aproximavam deles, do caminho, como a gente viu, né, no Uhum. começo. Eles eram do caminho, né, como eles falavam. E quem consegue me definir o que é uma testemunha? Aquele que esteve presente, aquele que viu, aquele que pode comprovar, eu estava lá, eu vi, eu garanto que aconteceu isso. Isso é ser testemunha. Isso aí, autoridade de quem viu, de quem vivenciou. Nós não vimos Jesus ressurreto lá como eles viram. Então a gente testemunha do quê?
do que acreditamos. Bom dia, meninas, Bom né? dia, Rose. Pela nossa fé, nós cremos, nós não tivemos o privilégio aí desses homens, né? Que foram escolhidos nesse tempo, mas hoje nós somos, né? Desse tempo nós somos os escolhidos, e através da palavra nós podemos ter esse conhecimento de quem realmente foi Jesus, aqueles que o seguiram ali, presenciou, e pela fé a gente crê que tudo isso é verdade. Tá? E, e Dessa o, forma que a gente testemunha hoje. Uhum, e o, e o Espírito Santo testifica. O Espírito Santo Isso, testifica em nós que Jesus isso. é o Filho de Deus. Amém. Mas Isso, existe um é. ponto-chave aí, isso que vocês falaram está perfeito, mas existe um outro ponto-chave aí do nosso testemunho, que é bem simples, na verdade. Quando alguém vai lá na frente da igreja e fala, vou contar um testemunho, o que que a pessoa faz? Conta algo que aconteceu com ela. É isso, é isso. Isso. Isso é fundamental dentro do Evangelho. É o provar e ver de que o Senhor é bom, é a experiência individual, né? A testemunha, ela traz a experiência individual. Por exemplo, eu estava vendo o Leandro Carnal agora está escrevendo, acho que um livro sobre Jesus, ou escreveu, e ele estava contando como ele ficou impactado, né, com o personagem, né, com a personagem, Jesus, né? E ele fala de uma maneira muito bonita, ele fala detalhes, só que ele é ateu, né? Então, ele não conta como testemunha, ele conta como historiador. Um Jesus histórico, um Jesus que veio, né? É importante até, eu acho, a fala dele como pessoa, vamos supor, da ciência fora da teologia, porque ele testifica da existência de Jesus, das atitudes de Jesus, das histórias de Jesus, e ele é ateu, né? Só que a testemunha, ela não é uma historiadora. A testemunha é aquela que experimentou da presença de Jesus. Nós não conhecemos como eles lá que viram Jesus ressurreto, Jesus comeu com eles, mas quantas vezes nós estamos à mesa e Jesus está conosco? A presença de Jesus, né? Durante um culto, durante uma oração em casa, durante um tempo devocional. Quantas vezes a gente fala, meu Deus, no meu tempo devocional, Jesus me ensinou, né? Jesus me mostrou, eu consegui abrir os olhos para esse texto, né? Então, uma coisa que talvez a gente precise pensar na igreja de hoje é na experiência religiosa, principalmente nas igrejas muito tradicionais, com um medo da experiência religiosa, meio que tirou-se a experiência religiosa e se pôs a teologia no lugar. Mas de teologia, ninguém testemunha. A gente testemunha daquilo que é vivo na nossa vida, né? É tocante na nossa vida. Não dá para eu testemunhar de uma coisa que eu não vivi. Eu tenho que viver, né? Então, eu posso. Eu achei. Eu vou lembrar de novo, Rose, do seu testemunho para a gente, que estava chovendo no dia do aniversário lá da sua neta, né? Chá Estava de chovendo, bebê. já de bebê, e estava Da chovendo. bisneta. Será que alguém vem? E eu orei. E o tempo. Gente, olha, mas é que a pessoa que não crê, ela não vai crer. Ela vai falar, foi um vento que bateu, foi um. E não adianta. Mas o que tem o mesmo testemunho, o mesmo espírito, ele louva a Deus e fala, glória a Deus, porque não choveu naquela hora. Deus ouve a nossa oração, né? A falta da presença desse testemunho pode matar a igreja, né? A Europa, por exemplo, que ficou muito no conceito do que é Jesus, ah, sei lá, do Jesus histórico ou qualquer coisa assim, ela perdeu essa referência,
de que nós somos chamados, continuamos a ser chamados como testemunho, né? Se eu perguntar aqui, alguém pode dar um testemunho do que Jesus fez? Será que alguém aqui não teria nenhum testemunho para contar? Com certeza teria. Inclusive, posso contar um rapidinho? Pode? Rapidinho. Eu amo testemunhar o que Jesus fez na minha vida, faz, aliás, ele faz na minha vida. Esses dias eu passei no cardiologista, mês passado, e eu havia feito uns exames que ele pediu e eu precisava fazer uma angioplastia, porque estava com entupimento de 70% em duas artérias. E aí, né, a partir do momento que o convênio autorizou, internei e fui fazer. E primeiro tem que fazer não é a cintilografia, Jesus. Ah, esqueci. Desculpa, gente. Mas aí primeiro cateterismo. Tinha que fazer o cateterismo para ver o entupimento, que no cateterismo já daria para desentupir. Então, os exames comprovando a cintilografia, a angiotomografia comprovando o entupimento. Só que quando eu falei na igreja que eu precisaria fazer essa cirurgia, e aí entramos no jejum, entramos em oração. Passei para as pessoas que eu conheço, eu nem lembro se eu passei aqui para vocês, mas enfim, oramos. E fui fazer. Dia 17 do mês passado, fui fazer. E estou na sala lá, né, fazendo o exame, terminou de fazer, e aí o médico chegou para mim e falou: Olha, não sei o que aconteceu, mas não encontramos nenhum entupimento de 70%, como o seu exame está falando, mas no máximo de 40%. Então, assim, eu, pela minha fé, eu entendi que foi mais um milagre que eu vivi. Porque como Amém. que o exame fala, tá lá, 70%, e aí você, na hora do exame, você descobre, porque eu estava preocupada, eu estava ansiosa. Tudo bem, angioplastia não é tão grave, mas é um exame evasivo, é uma cirurgia, né? E aí eu fiquei preocupada. Porém, não existia mais esse entupimento de 70%. Então, eu creio no poder de Deus, eu creio que o Senhor chegou antes, afinal de contas, Ele é o médico dos médicos, né? E eu creio, gente, eu creio que foi um milagre de Deus, mais um na minha vida. Esse é o meu É, Amém. testemunho. Amém. amém. Oi, meninas, bom dia. Bom Que dia, lindo, Bárbara. Rose. Amém, viu? Eu recebi esses dias de uma tia minha, eu não sei nem se eu postei para vocês, porque eu achei que é isso. Não existe nada, nada tão pequeno no nosso dia. Qualquer ação pequena que a gente fala, isso aí eu nem vou falar com Deus. Isso aí, imagina, não existe nada que não possa ser, ter a atuação, né, de Deus. Jesus cuida dos detalhes. Vocês sabem, nós somos, a gente fornece comida todos os dias. Então, eu e o meu fogão e a minha pia somos ali, ó, juntinhos todos os dias. E todo dia eu falo, Senhor, eu estou aqui de novo, porque pode dar errado, né? É o tempero que de repente você salga mais, é qualquer coisa que você faça que pode sair tudo errado. E todo dia eu falo, Senhor, estou eu aqui novamente pedindo que o Senhor mexa as panelas comigo, porque eu dependo disso, né? Assim, eu acho que é você realmente entender que a gente não faz nada sozinho, assim. Eu acho que se Deus não tiver na frente, cuidando, atrás, do lado, te cercando, a coisa não sai. Eu creio dessa forma. Então, você pode ser repetitivo, você pode estar falando de novo a mesma coisa, você pode estar fazendo a sua oração que parece que não muda de tom, mas é isso, é depender de Deus. Essa é o discurso da igreja. É isso, né? A gente não pode se perder disso, do princípio, né? O princípio é esse, é falar, eu fui curado pela graça de Jesus, pelo louvor a Jesus. A minha comida saiu bem hoje pela graça de Jesus, né? É essa presença de Jesus em nós que enche a nossa vida de testemunhos, né?
E a igreja vive disso, não é? A igreja não vive de outra coisa. O corpo de Cristo se edifica, é nisso, né? E do mesmo jeito que parece que deu certo, quando não dá certo também, eu testemunho e eu testifico para a glória de Deus, né? E não é só um conformismo, como quem está de fora olha e fala assim, esses crentes são meio doidos, porque eles são conformistas, eles, se deu tudo certo é para a glória de Deus, se deu tudo errado, Deus está no controle. Que história é essa? Não, não é isso. É que a gente sabe um detalhe, que aí é o fundamento da nossa pregação. A gente sabe que tudo que tem nesse mundo é passageiro, inclusive a gente, né? Inclusive a gente. Mas tem um mundo em que nós somos eternos. E é deste mundo, deste reino eterno, que a gente testifica. Porque cada vez que a gente passa por uma panela que deu certo, por uma veia desentupida, sem explicação, a gente lembra que a nós foi prometida a eternidade. A gente sabe que essa vida é transitória, né? Hoje a Rose está curada ali, mas algum dia, se Jesus não voltar antes, a Rose vai para o caminho de todo mundo, que nem nós, né? Mas isso não é o fim. Isso não é o fim. É essa a nossa mensagem, é essa a nossa fé, que é o que Pedro fala, assim como Jesus veio, morreu, ele ressuscitou, esteve conosco, comendo conosco por vários dias, né? E é nessa mesma esperança que nós cremos, né? Esses dias eu estava passando, onde eu estaciono o carro é um pouquinho distante da entrada do elevador que eu tomo para vir para casa, né? E no meio do caminho eu passo pela rampa que desce os carros. Eu estava passando ali, veio um carro muito rápido. Ele não estava nem tão rápido, mas é que a rampa é inclinada e qualquer velocidade ele parece que está muito rápido, né? E quando ele veio, ele tomou um susto, que ele não tinha me visto. E aí ele deu aquela desviada tal. E aí eu fiquei pensando, falei, olha, gente, o tamanho da nossa vulnerabilidade. Você pode estar no estacionamento da sua casa e ser atropelado, né? Essa vulnerabilidade do homem, essa espreita da morte, né? Essa presença dessa fraqueza nossa em relação à morte, ela só é resolvida, amenizada, sei lá como a gente poderia dizer, pela esperança da vida eterna. É pela esperança da vida eterna que a gente não se desfaz na vida presente. Porque senão essa vida presente ela não faria muito sentido. Eu vou fazer, de repente, do nada, ao acaso, eu perco a vida. Quantas vezes a gente vê coisas assim absurdas, né? A pessoa foi. Eu lembro de um amigo meu que o pai foi para trás no final do almoço, a cadeira entortou, ele caiu, bateu a cabeça e morreu, né? Estava bem de saúde, estava, né? Então, a presença da morte é essa tensão imposta pelo pecado na vida do humano. Isso está em toda criatura, né? Mas o nosso testemunho é esse. Não, em Cristo eu já venci a morte, né? Quando chegar o tempo em que eu descansar lá junto com os meus pais, a minha vida testemunhou de que eu não acabei ali, né? Mas que há uma esperança de ressurreição, há uma esperança de vida eterna, há uma esperança. É isso que Pedro começa falando aí, ó. O versículo 36, ele fala assim: esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. Grifem aí esse versículo, olha aí a nossa mensagem na igreja. Há paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. E que paz é essa com Deus? A paz com Deus é que já não há pecado que nos leve diretamente para a morte eterna. Por que não há pecado?
porque a gente não peca, não há mais pecado e a paz com Deus, porque Cristo fez o sacrifício. É essa a chave. A igreja não precisa inventar moda, não precisa pintar a parede de preto, rosa, cor-de-rosa, azul. A igreja não precisa, não é isso que traz pessoas para a igreja, né? Ou pelo menos não deveria ser, né? A igreja não é por causa dos belos hinos, né? Não é por causa das belas mensagens. A vida que há na igreja é um testemunhando para o outro. Jesus Cristo está vivo na minha vida e pode estar vivo na sua vida. Quando a Amém. igreja Glória perde essa Uhum. chave do testemunho, ela perde a sua voz. Aí ela vira um clube, ela vira qualquer outra coisa, um lugar para dar um pouco de paz no domingo, para voltar para a guerra e para o sufoco da segunda-feira, né? Mas quando a igreja se dispõe a falar que Jesus é a vida, que Ele é a vida sobre você, Ele foi sobre mim, aí a igreja cresce. Pode não crescer às vezes em número, mas cresce em qualidade, em discipulado, em convivência, né? Amém? Amém. 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 Esses dias não, desde sexta-feira eu fui ortopedista, né, que eu tava com uma necrose no talos, e desde sexta-feira que eu tô com o pé imobilizado, né? Aí eu peguei, avisei e falei assim, olha, gente, eu tô com o pé imobilizado, eu não vou poder estar andando muito, né? Por causa do gesso no pé. Ah, mas o que você foi fazer? Todo mundo preocupado, você vai deixar de vir à igreja? Eu falei assim, amada, a palavra de Deus diz, em tudo dai graça. Se meu pé está desse jeito, se Deus me pôs nesse momento, né, de ficar quieta em casa, é porque existe um propósito. Lá vai eu falar, existe um processo. E é necessário que eu passe por esse processo. Ninguém vai passar por mim. Porque Deus tem alguma coisa ao final deste processo. Então, eu não vou me angustiar, não vou ficar chateada, eu continuo fazendo as coisas, mas agora dentro de casa quietinha. Mas eu sei que Deus tem um propósito no final deste processo. E eu tenho que agradecer a Deus por isso, neste momento, né? Se a gente fala para outras pessoas, a pessoa fala assim, nossa, que absurdo, até na doença você acha isso, aquilo, outro. Fala assim, mas quando a gente crê que Deus tem um trabalhar na nossa vida, algumas coisas não angustiam mais, né? Me lembro quando meu marido foi diagnosticado com câncer em 2010, né? E todo mundo ficava assim assustado, mas eu sempre falava com meu marido, Carlos, Deus tem um propósito em todo esse momento que a gente está vivendo. Então vamos viver esse momento dentro dos propósitos de Deus, né? E veio a cirurgia, e veio a radioterapia. Ah, cirurgia, já não deu cirurgia, já o PSA está alto, vamos fazer radioterapia. Carlos, Deus tem um plano em todas as coisas. E o plano de todo o processo que o Carlos viveu em 12 anos de tratamento foi a salvação, né? Foi a Amém. salvação. Ele precisou passar por aquele processo e eu precisei acompanhá-lo para crer que Deus tinha um plano. Deus tinha um plano, né? O plano de Deus não foi que ele ficasse e continuasse comigo, mas é que ele testemunhasse do amor de Cristo e ele fosse salvo. No último momento ele ouviu, ele percebeu, ele sentiu a necessidade de Jesus na vida dele e ele foi salvo. Então, a gente tem que passa por situações difíceis, mas a gente tem que sempre pensar: Deus tem um plano em todo o processo. A palavra de Deus diz que nem o fio da cabeça da gente cai sem que esteja nos planos dele, né? Então eu creio muito nisso, né? Vão ser 3 meses aqui de cadeira de roda, mas eu sei que existe um processo. Existe um processo que eu preciso passar nesse momento. Para quê? Para que os planos de Deus se cumpram na minha vida. Se eu não pensar dessa forma, eu vou ficar louca. Por que eu? Porque só eu, né? Porque a gente começa a questionar, né? Humanamente falando. Por que Deus fez isso comigo? Por que está acontecendo isso comigo? O que que eu fiz de errado? Mas se eu não entender
que Deus tem um processo, assim como teve na vida de Paulo, que ele ficou 3 anos, né, lá estudando quietinho, porque Deus tinha um plano. Eu também preciso pensar dessa forma, né? Que vão ser 3 meses que eu vou ficar aqui dentro de casa, né? Mas 3 meses que eu vou passar por um processo. E no final desse processo, existe, Deus preparou alguma coisa para mim. Mas eu preciso passar por esse momento de reclusão. Eu estava muito agitada. Depois, não é momento de você ficar reclusa em casa, quietinha, lendo, né, fazendo as coisas, porque é meu tempo, é seu tempo comigo. E eu fico, e a pessoa liga para mim às vezes, pensa que eu vou estar chorando. Eu disse, não, amada, eu não estou triste, não estou chateada, mas eu creio que Deus vai fazer algo melhor. Mas eu preciso passar por esse processo. Amém. Amém. E a gente pode orar, né? Gente, Pode orar, pedir para Edna, para que Deus amém. traga a vida, né? Tem osso seco que ele transforma em gente, a gente pode transformar esse osso seco orando, né? E enquanto não cura esse osso, que ela tenha firmeza, né? Isso é a comunidade de Cristo, né? Essa é a comunidade de Cristo. É aleijado, é morto, ressurreto, é, gente que estava cheia de demônio e está livre, está liberto, né? É nessa igualdade nossa como humanos que a gente forma a Igreja de Cristo. É o que traiu, perdão, é o que negou e que agora é o que testemunha, né? Na Igreja de Cristo não é o de top de linha, de gente perfeita e maravilhosa, e não. E é libertador a gente poder dizer que a gente é uma fraude. É libertador a gente poder dizer que é pecador. É libertador, porque aí vem a presença de Deus em nós, né? A igreja de santos, de perfeitos, ela não comunica com o humano, porque não é assim que o humano é. Não é assim. É um que é torto, é um que o pé dói, é outro que a cabeça machuca. É essa a igreja, né? Eu fico imaginando Edith, aquela mesa que estava sentado Lázaro, que estava morto, enterrado há 3 dias, está vivo ali. A outra que cheia de demônio está lavando o pé. O outro querendo roubar a bolsa também estava ali junto, né? Essa mesa que reúne o pastor, como é que é o primeiro nome dele? É Esther, que sempre ouve ele. O sobrenome é Abdala, que é do Espírito Santo. Ele fez uma pergunta que eu achei fantástica. A mesa de Jesus estava cheia de pecadores e publicanos. E por que que a nossa mesa não anda cheia de pecadores e publicanos? Tem alguma coisa errada. A mesa de Jesus não estava cheia de gente perfeita, até porque não existe. Então, a nossa mesa tem que estar igual à mesa de Jesus, né? Por que que os pecadores e os publicanos não querem mais sentar na mesa conosco? Porque a gente já não prega mais o Evangelho de Cristo. Porque quando a gente prega o Evangelho de Cristo, a gente se rodeia de gente igual a gente, pecador e publicano, né? Fala, Rose, querida, desculpa. imagina, dentro desse processo aí que a Edna estava falando, né? A gente pensa em Paulo. Podemos dizer o exemplo de Paulo quando ele fala em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele sabe que tudo que ele já passou, né? E é um grande exemplo para as nossas vidas. E em tudo dá graça, né? Como você falou, em tudo dá graça, porque é, são nesses processos que a gente amadurece, que a gente cresce espiritualmente e aprende o verdadeiro sentido da confiança, que por mais que seja grande a luta, Deus permite situações e em tudo isso a gente tem um propósito, tem um aprendizado, né? E não podemos sair dessa fase, desse propósito da mesma forma. Então, quando Paulo fala tudo posso naquele que me fortalece, ele não estava falando de poder no sentido de que, eu sou tal, eu aguentei. Não, não.
o que aquilo fez, né? O que aquilo, tudo que ele passou, as prisões, as perseguições de perseguidor passou a perseguido, e tudo isso fez com que ele chegasse a essa conclusão. Hoje, eu sei o que eu vivi em Cristo e por Cristo. Então, hoje eu posso dizer que eu tudo posso porque Cristo me fortalece. Então, independente da situação, seja a situação como a Edna está aí nesses dias, que eu creio que logo, logo ela vai estar totalmente curada em nome de Jesus, Amém. seja a minha situação que eu vivi, ou cada uma aqui, né? Eu creio que cada uma aqui tem um testemunho, tem algo para falar, não só uma coisa, mas tantas experiências nessa percurso aí de caminhada com Jesus, porque por mais que nós vivemos hoje num país que nos dá liberdade, né, para falar do Evangelho, para viver aí de acordo com o que o Senhor nos instrui, a gente sabe que a perseguição existe, a partir do momento que eu aceito Jesus, eu quero seguir esse Jesus, ele é o meu único, suficiente Salvador. Ali começa, né, uma luta, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Essa Amém. certeza a gente tem que ter, né? E Amém. esse é o nosso testemunho, essa é a força da igreja. Quando Pedro começa a falar, e ele está ali no meio do discurso dele, o que eu acho interessante é que, se você olhar os discursos de Pedro lá para os fariseus, para o povo judeu, são discursos enormes. Esse discurso dele aqui é meia dúzia de palavras perto dos discursos que ele faz lá. Porque lá ele começa contando de Jesus, contando da promessa para Abraão, e ele vai falando, né? Ele tem todo um repertório para esse grupo que o Senhor já tinha preparado. No meio da fala dele, o Espírito Santo já está ali, eles já estão falando em outras línguas, a ação do Espírito Santo já está sobre eles, né? Uma coisa, acho que também é importante na igreja, além da gente ter o testemunho, é a presença do poder de Deus. A igreja não pode perder a presença do poder de Deus, né? É lindo a gente ver que às vezes a gente está no culto lá, até pensando se a pregação foi tão boa, se não foi, daquele jeito arrogante nosso, e do nosso lado tem alguém chorando, tocado pelo Espírito Santo e clamando e orando, e a gente fala, nossa, mas como é que essa pessoa se tocou com essa mensagem? Né? O pastor Jeremias Pereira que conta um testemunho bacana, depois eu ponho ele lá para vocês, quando ele fala que ele foi com três amigos não sei se vocês já ouviram isso, ele foi com três amigos na igreja, fazia tempo que ele não ia, né? Aqueles amigos não iam à igreja, e ele levou os três numa igreja, e ele é pastor presbiteriano, né? E ele levou numa igreja dessa avivada. Já ouviram esse testemunho, não? E Eu aí já. ele fala que começou, ele estava tão cheio o templo que cada um sentou num lugar, né? E aí começou o pastor, a música e o hino lá, e cantou, e ele falou, meu Deus, e essa música que não acaba, e não sei o quê, né? Depois o outro é o pastor falando do dízimo, falou, você é ladrão. E ele falava, não, eu não sou, não. Você não tem dado dízimo para a igreja, as ofertas, é ladrão. E ele, não, eu não sou, que é isso, esse povo daí. Ele falou, meu, eu trouxe meus amigos aqui, e esses hinos assim, cara falando que nós é ladrão, deu tudo errado, né? E aí disse que na hora da mensagem o pastor começou, o Senhor, não, na primeira não era o hino, não, na primeira era o irmão falando assim, fale para quem está do seu lado que você o ama. E ele falava, eu não vou falar para ninguém que eu amo, não, eu nem conheço essas pessoas, né? E aí, e aí, na hora da mensagem, o pastor começou a ler e falava assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmãos, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E ficou nisso, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, foi a mensagem inteira. E quando ele terminou o culto, ele falou, meu Deus, meus amigos que não vinham para a igreja não vão voltar mais, né? Aí disse que quando encontrou, ele falou, que culto, hein? O pessoal, nossa, Jeremias, que benção, né?
Quando aquele pastor pediu para a pessoa falar que me amava, quantos anos eu não ouvia que Deus me amava, e eu me senti tão amada de Deus, e eu fiquei tão feliz, e eu falei, ai, Senhor, me perdoa, Deus está distante, né? Aí o outro amigo falou, ai, quando ele falou que era ladrão, eu falei, sou eu não tenho sido fiel, Senhor, eu preciso ser fiel, né? E depois o terceiro falou, Jeremias, eu estou aqui em prantos, porque eu tinha esquecido que o Senhor é o meu pastor, e é Ele quem me provê, e é Ele quem me dá, né? E o pastor, o Jeremias Pereira, é muito engraçado, né? E ele falou assim, a bênção caiu do meu lado, e eu não fui abençoado, porque eu estava naquela posição, né? De julgador, né? Aquele que está com o coração aberto, o Senhor já preparou o coração. Gente, não precisa de grandes discursos, porque é a presença do Espírito Santo que é o nosso discurso, né? A nossa função é muito simples, é só testemunhar aquilo que Deus fez conosco, né? É pegar um texto e falar, olha, isso aqui fala para o meu coração, né? Essa presença de Deus em nós, ela toca a vida das pessoas. Eu fui visitar uma senhorinha essa semana e ela estava muito angustiada porque ela é muito autônoma, muito independente, caiu e machucou a perninha e não está podendo sair de casa. E quando eu cheguei, ela estava tão triste, ela gosta muito de mim. Aí ela falou, ai, que bom que você veio me visitar, mas olha a situação que eu tô, e foi contando ali da dor, e eu fiquei ali ouvindo um pouco da dor dela. Aí ela falou, porque é horrível a gente perder a independência nossa, ficar dependendo do outro. E aí eu falei para ela, não, isso não é horrível não, isso é uma bênção de Deus. Como assim, Edith? Eu falei, é uma bênção de Deus. Aí contei para ela meu testemunho da minha autonomia e como Deus mandou eu ser submissa ao meu marido. E como a submissão, a gente vê como a gente é amado, como a gente é cuidado. A gente se não se permite ser amado e cuidado quando a gente é muito autônomo, né? E aí ela começou a falar da irmã dela, falando um pouco mal da irmã dela, mas é a irmã dela que está lá do lado, dando tudo para ela, dando todo o suporte. Mas ela queria a irmã de um jeito diferente. E até na hora que eu estava lá, a irmã foi levar uns ovos lá que tinha comprado para ela. E eu falei, nossa, sua irmã gosta de você, hein? Ah, não sei não, porque é muito dura, é muito não sei o quê. Eu falei, ué, mas quem está cuidando de você? Aí eu falei para ela, olha, a coisa mais dura que existe no mundo é a ingratidão. A ingratidão, ela fere o outro e a gente nem percebe, né? Eu sei, eu falei, gente, por que eu tô falando isso para essa senhorinha machucada, né? Eu sei que o Espírito Santo tocou na vida dela, não precisei falar mais nada. Ela mesma já falou que ia mudar de situação, começou a cair lagriminha do olhinho dela e falando, é verdade, eu não estava enxergando isso, eu não estava vendo quem está do meu lado, eu estava querendo uma coisa diferente. A gente não precisa de muita coisa, a gente só precisa se dispor aí, contar o nosso testemunho, e a pessoa vai ser tocada, porque é o Espírito Santo que prepara, né? No final, ela pediu para eu orar com ela, eu orei, ela orou o Pai Nosso, e ela falou: Não, pode deixar que eu vou mudar de vida, viu? Vou mudar, eu achei lindo isso, quase 90 anos. Vou mudar de vida, viu? Vou mudar de vida. Eu vou ser mais grata. Eu falei: Amém, que bom, né? Que bom, né? Isso, Mas, mas, a gente, mas a gente vê isso que traz Pedro. regozijo para a vida da gente. E a gente vê que Pedro fez isso que essa senhorinha fez, né? Pedro fez isso. Você tá falando, eu tô assim, mas Pedro ele tirou todos esses preconceitos que ele tinha em relação aos gentios e ele viu ali Deus fazendo maravilha no meio daquele povo improvável para ele, né? Deus opera em todos os caminhos, só que a gente precisa tirar as escamas dos olhos, né? Dos conceitos que a gente assume e a gente não vê a atuação de Deus. Deus, ele começa esse texto falando: Eu vejo que Deus não tem favoritismo. Não é pelo povo da igreja que Deus tem favoritismo, não é o povo da igreja só que é o povo de Deus.
O povo de Deus é aquele que Deus chamou para ser povo. E a nossa alegria é que nós somos chamados. Essa é a nossa Amém. alegria. E a nossa missão é continuar chamando para aqueles que vão se salvar, se acheguem, né? E encontre, e quando Cristo voltar, ainda encontre paz na terra, ainda encontre gente fiel na terra, a Ele, né? Não a si mesmo, não pela sua força, mas a Cristo, né? É isso? Adriana entrou ali, acho que ela ia falar, Eu tava de Bom, olho aqui vendo. né? bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia, Adri. Bem, Hoje aqui é reunião na escola e deu esse contratempo. Hoje eu vou ser ouvinte. Ah, então tá ótimo. Mas você é boa falante. Ah, é. Ai, ai. Bom, e pode alguém se opor que alguém seja batizado quando recebe o Espírito Santo de Deus? Tem que Se a gente, passar por. se Pode a falar? gente resumir, se a gente resumir todo esse capítulo, né? Eu tô aqui olhando, né? A gente pode, quem somos nós para impedir, né? Aquilo que Deus decidiu fazer desde a eternidade? Quem somos nós? Isso já estava decidido. Então, mesmo que a gente vai ver depois que Pedro vai retroagir em alguns momentos, né? Mas aí Paulo vai chamar a atenção dele, né? Falou assim, ué, por que você está mudando agora dessa situação, daquilo que você já viveu? Porque você está com medo de quem? Quem somos nós para impedir aquilo que Deus já tinha escolhido desde a eternidade, né? Não tem como a gente impedir. É. Eu lembrei do texto de Isaías que fala: povozinho de Israel, vermezinho de Jacó, né? Como é que a gente pode dizer, né? Fala, Mara, você ia falar? não, eu ia só fazer uma observação que a obra, na verdade, começou antes de Pedro chegar na casa, né? Então, eles já estavam buscando a Deus, quer dizer, o Senhor já tinha preparado tudo, quer dizer, Pedro foi só um detalhe ali para confirmar o que o Senhor já estava fazendo, né? Já era um povo que tinha sido escolhido mesmo, eles já estavam totalmente voltados para o Senhor, né? Faltava só entender que Jesus ressuscitou e que era Ele o Salvador. Mas eu fiquei pensando nisso, assim, né? Eu acho que às vezes a gente vai na força e o que a gente tem que fazer primeiro é buscar mesmo a Deus, é orar e falar, Senhor, né? Que caminho que é aqui? O que eu vou falar, né? O que você falou, Edith, ele nem precisou fazer um discurso imenso de convencimento. Ele falou algumas coisas que só confirmaram, né, aquilo que o Senhor já tinha feito. Quando Jesus estava vivo, quantos ouviram, né? E era Jesus falando, gente. Era Jesus falando, e não acreditaram, E não não acreditaram, acreditaram. Nossa função não é fazer exatamente. ninguém acreditar. A nossa função é ser testemunha. Ouvir o chamado do Espírito Santo e ir, se dispor a ir. Eu acho que talvez uma das coisas que a gente tenha falhado é se dispor a ir, né? Sentiu no coração que é para ir, vai. Ah, mas o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer? Isso aí Deus já está lá preparando. Se Ele falou vai, vai e faz o que você tem que fazer, que é contar, ficar perto. Não precisa fazer um tratado teológico. Ninguém aqui precisa disso. É só ir orar junto, chorar junto, né? Isso é pregar. Isso o discípulo de Jesus faz isso como Jesus fazia. Jesus ia, chorava junto, depois dava uma palavra se viesse a ocasião, fazia uma oração. É isso, né? O Fala, Ed. testemunhar, tô lembrando de você, daquele dia na padaria. O que que eu fiz? Nada. Que a gente foi conversar, não fiz nada, fiquei ali só, não, tá, não, né?
E não precisa falar nada, né? A gente se preocupa muito no que a gente vai falar. Pensa que testemunhar é falar, mas testemunhar muitas vezes é ficar em silêncio, né? Tem uma amiga que falava assim, que ela fica falando pro marido, você tem que ir para a igreja, você tem que aceitar Jesus, porque se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, mamãe. Eu falei assim, amada, o seu papel é testemunhar. O seu papel não é ser a quarta pessoa da Trindade, mas é testemunhar do amor de Jesus para o seu marido. E o testemunho, às vezes, vem através de ações e atitudes. Não é por muito falar que a pessoa vai ouvir. Começa a agir diferente, começa a testemunhar através das suas ações, através das suas atitudes, através da sua submissão em relação ao seu marido. Você vai ver que a coisa vai mudar, né? Ela olhou pra minha cara, mas eu não entendia isso. Você, mas é preciso entender, porque não é só o falar toda hora, você vai para o inferno. Não, testemunhe o que Jesus fez na sua vida. Isso é a melhor forma de falar como Jesus é importante para você e pode ser importante para ele também. Uhum. É isso, né? É como se você vai às vezes num restaurante muito bom, e aí você fala para um amigo, fala, eu queria ir no restaurante, você fala, nossa, vai naquele restaurante lá, que é muito bom. E o amigo às vezes vai no restaurante, tem experiência e fala, puxa, era bom mesmo, né? O nosso papel é esse, Jesus é muito bom. Jesus fez muita coisa por mim, né? Se o amigo não for no restaurante, não adianta, ele não vai viver a experiência, né? Se ele agora, se ele for, ele vai viver a experiência, né? Jesus, no caso, a gente eu vejo muitas pessoas que falam de um Jesus que elas não conhecem, que elas não conhecem. Aí fica difícil testemunhar de uma coisa que você não viu. Vira fofoca, não vira testemunho, vira fofoca, vira disque-disque, né? Vira Aí, performance, né? Hoje a gente tem muita performance, Hum. né? Acho que às vezes a gente está presa a muitas técnicas e, como você falou, às vezes é só sentar ao lado, né? Conversar, dar um testemunho, mas a gente está sempre. Ah, eu lembro daqueles desenhos que de repente levanta-se uma luz muito grande, aí você parece que é elevada ao céu e você fala, agora eu vou ser usado, né? Então, acho que o que dificulta essa vivência do evangelho é essa performance que nós estamos criando hoje. E o evangelho, a gente for ler, ele é bem simples. É o sentar, caminhar, conversar e o testemunhar, né? É o revelar esse Deus na nossa vida. Quem é esse Deus na nossa vida? Mas muitas vezes a gente cria uma performance que nem a gente dá conta depois de manter. né, é o casal 2.0, é o homem que mata um leão por dia, é a mulher segundo o coração de Deus, sabe, vão criando-se tantas coisas, e esquece da essência, né? Tô com dor, eu oro, peço para Deus. Tô mexendo as panelas, eu oro, peço para Deus. É essa pureza, essa singeleza da presença de Deus que é o Evangelho, né? Invocar essa presença de Deus, que é o Evangelho. E isso traz vida, e traz vida para todo mundo, traz vida para a gente e traz vida para quem está ao redor, né? Não precisa de muita coisa. É se dispor aí, é se dispor a orar, é se dispor a se importar com o outro, a mais do que comigo, às vezes, é não estar bem e continuar, né? Falando, não, Senhor, eu não estou bem, mas o seu Santo Espírito vai comigo, vai dar um jeito, ele vai corrigir aí a minha atrapalhada no meio do caminho, né? Amém? Amém. Vamos orar? Rose, minha querida, ora por nós, querida. Amém, gente, amém. Ora pela Edna também, senti de pedir. Ora pelo pezinho da Edna também. Com certeza, amada. Pai, Amém. muito obrigada por esse momento, Senhor. Mais uma manhã Obrigada, na Jesus. sua presença, Senhor. Já consagramos esse dia ao Senhor, Pai. Amém, Pai. Que mensagem, Pai? Que mensagem nós podemos aqui ouvir da tua parte, Pai? Como é maravilhoso ouvir a sua voz,
E aqui a Amém, gente entendeu, a gente ficou muito claro aqui, Pai, através de Pedro, quando ele começa a falar, e agora ele sabe, nós sabemos que de fato, Senhor, de fato, Deus trata a todos de modo igual, porque o Senhor ele veio para todos, o Senhor veio para todos, mas nem todos, né, Pai? Só que eu sei, Pai, que a sua alegria é que todos um dia venham te conhecer, venham se render ao Senhor. E eu sei que o Senhor quer nos usar nesse tempo, Pai. Somos nós os teus testemunhos. Somos nós os teus testemunhos nesse tempo, Pai. Como o Senhor falou, Jesus, lá em Atos, primeiro Atos 1:8, Pai, o Senhor falou que nós devemos ser teus testemunhos nesse tempo. E nós amém, queremos, Pai. desejamos ser, Pai, através das nossas vidas, como foi falado aqui, não por muito falar, mas pelo agir. Pai, nós entregamos nesse momento a vida da tua serva, Pai, a Amém, Edna. O Senhor sabe que ela está passando por esse momento difícil, onde ela está reclusa na casa dela. Pai, que em nome de Jesus, que a tua cura, a tua mão de amém, poder Pai. esteja sobre a vida Em dela, nome Pai. de Amém, Jesus, Aonde Pai. está, Jesus. Senhor, essa enfermidade, que o Senhor venha com o seu poder, trazendo a cura, a recuperação Amém, Jesus. Pai. total, Pai, Em total, nome de porque o Jesus, Senhor é Pai. bom, Pai, e o Senhor, a sua cura é completa. Pai, Amém, mas nós Pai. queremos aqui te agradecer pelo aprendizado dessa mensagem, que essa mensagem nos trouxe. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado a como nos moldar, a como sermos transformadas a cada dia, Amém, entendendo meu a Pai. tua palavra, Senhor. Como é bom ter um manual de vida, Pai, que o Senhor deixou para nós, Em e nós nome te de Jesus, ouvimos Pai. através da tua mensagem, através da tua palavra. Olha por Amém, cada Pai. uma que aqui está, Senhor, e por aquela que não pôde estar também, mas por nós que aqui estivemos juntas, Pai, estudando a tua palavra, participando Amém, desse Pai. estudo de Atos, aonde nós Em temos Jesus, Pai. crescido em aprendizado, Senhor. Oh, Pai, muito obrigado, Pai. Em O nome de Senhor é Jesus, bom Pai. e as suas misericórdias duram para Aleluia. sempre. E Em nós nome Amém. de já te Jesus, Pai. agradecemos, porque podemos Aleluia, ver e Jesus, Pai. sentir as tuas misericórdias sobre as Em nossas nome vidas, de Pai. Jesus, Pai. Amém, Senhor. Louvado, exaltado seja teu nome Aleluia. eternamente, Senhor. Amém, Continua a Pai. cuidar de nós, Senhor, Em nome durante de esse Jesus, dia. Pai. E já te agradecemos pelo início desse mês. Hoje é dia 2 de Aleluia, junho. Jesus, Pai. Pai, muito obrigado. Abençoa, consagra cada dia desse mês. Que tudo aconteça, Pai, em nossas vidas de acordo com o teu plano, de acordo com Amém, a Senhor. tua vontade, que nós sabemos que é Aleluia. boa, é perfeita e é agradável. E assim nós Amém, te Pai. agradecemos, Pai, em nome Em do teu nome filho de amado Jesus. Jesus. Amém, Amém. Pai. Amém. 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 Amém.